Isso da porta fechada, gente, eu tenho até algo para contar para vocês que aconteceu com meu grupo de pesquisa, que a gente estava lá trabalhando, e aí, de repente, um camundongo fugiu. E aí não estavam todas as portas fechadas, né? E ele lembra lá do mapa de risco que eu mostrei para vocês, né? Geralmente os biotérios é um corredor com várias portas. E aí algumas portas estavam abertas, esse camundongo entrou e para a gente encontrar esse camundongo e pegar de novo, gente, foi um trabalho, um trabalho. E era o que? Era umas, se eu não me engano, eram umas 10 pessoas ou mais para poder pegar esse camundongo e colocar ele de volta. E a gente não podia, não, ele não era OGM, não era modificado geneticamente, mas a gente não podia perder esse camundongo, porque existe uma lógica, existe uma quantidade, tudo isso a gente não podia perder esse camundongo precisava voltar para o local de origem dele, né? Então deu um trabalho, e se todas as portas tivessem fechado, então era mais fácil a gente conseguiu depois, né, encontrar ele, né, fazer o resgate do camundongo. A gente poderia ter feito isso tudo até mais rápido se todas as portas estivessem fechadas, tá? Porque ele foi entrando nas portas que ele via abertas, ele foi entrando e se escondendo atrás das coisas. Se fosse só o corredor, era um pouco mais fácil da gente, né, da gente conseguir refazer o resgate desse camundongo. Aqui nós temos duas capelas, né, duas cabines de manipulação. E aí, o que precisa ter, gente? Eu não posso utilizar uma cabine para trabalhar com material infectante e não infectante, na mesma cabine. A gente, quando trabalha com animais, né, em biotério principalmente, a gente tem duas cabines. Uma cabine para não infectante e uma cabine de material infectante. Então, se você trabalha com um animal, né, que está infectado, você vai trabalhar na cabine de material infectado. E se ele não está infectado, você vai trabalhar na de não infectado. Por que isso, gente? Porque a gente, não, a gente vai limpar, vai deixar tudo ok. Só que aí você trabalhou aqui com material não infectante. Depois você vem e trabalha com. Depois você trabalhou aqui com material não infectante. Aí depois você traz o animal infectado para cá e trabalha aqui. E novamente você traz um outro material não infectado, você vai estar levando, né, o patógeno, né, fazendo com que esse animal que não está infectado e que não era para estar infectado, e aí ele vai e por acidente, né, ele vai ser infectado também. Então, geralmente a gente tem duas cabines e tem que prestar bastante atenção, né, para não utilizar a cabine de não infectante com material infectante. Vamos falar sobre a eutanásia, né? Eutanásia. Então, gente, eutanásia. Quando você escreve o projeto lá para ser aprovado pelo CEL, você tem que dizer qual é a forma de eutanásia do animal, tá? Como que você vai fazer com ele. Quais são as formas que você vai eutanasiar esse animal? Então, você precisa escrever lá no projeto quando você envia para o CEL. E aí, dependendo de como você escreveu, ele vai ser aprovado ou não, né? Então, assim, a eutanásia é responsabilidade do usuário, tá? O usuário, quem está no projeto, quem está realizando o projeto, que vai fazer a eutanásia dos animais. Você pode fazer a eutanásia dos animais, por quê? Você já terminou seu projeto, está tudo ok, né? Já terminou e o animal ele não tem mais serventia, né? Geralmente, aí pensa assim, por que você não vai doar o animal? Às vezes o animal já tem algum tipo de doença, então você não pode estar fazendo doação desses animais. Então você vai fazer a eutanásia deles, tá? E uma outra, e o que acontece muito é o seguinte, quando você vai fazer algum tipo de experimento, geralmente você faz a coleta do sangue, você faz a coleta dos órgãos desse animal para posteriores análises, né? Análise da anatomia, por exemplo, né? Então, você faz essas análises após a eutanásia. Você precisa né, fazer a eutanásia para você poder conseguir fazer essa coleta desses materiais, dos órgãos, tá? Geralmente a gente não usa, não pede-se, né, para você não utilizar éter, né, porque ele causa irritação na pele e mucosa, dor de cabeça, náusea, sonolência e vômito, e também o cloroformo, né, que é o método inaceitável, que ele causa sérios danos à saúde e ele é um carcinógeno humano.
ele é um carcinógeno humano. Morte sem dor, né? Então, assim, durante muito tempo foi utilizado o éter e o cloroformo. Em alguns lugares, né, ainda utilizam o éter, né? Só que aí a gente tem muitos problemas, né? Tanto para a pessoa que está utilizando quanto para os animais. Em alguns casos, utiliza os gases, monóxido de carbono, por exemplo, também para fazer eutanásia. E um outro bastante utilizado dependendo do animal, lógico, é o deslocamento cervical, né? Que ele é utilizado para camundongos e ratos. Higiene pessoal, lavar as mãos antes e após todos os procedimentos, não colocar as mãos com luvas em outros objetos, então você está lá utilizando, fazendo o manejo lá com os animais, e aí você pega lá, amarra o cabelo com a luva nas mãos, né? Ou então, se ela cai alguma coisa, você vai e pega com as luvas. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Não é por você estar com a luva e aí você vai mexer com os animais e você vai tocar em qualquer outro objeto, ou mesmo tocar em você. Então, assim, colocou a luva, é para fazer o manejo. Precisou fazer outra coisa, você precisa retirar a luva. Vamos tomar muito cuidado com a luva. Não comer, beber, fumar, usar cosméticos, ou mesmo cabelo solto, sapatos abertos ou joias dentro dos biotérios, né? Não falar alto ou ouvir música dentro das salas de animais. Como eu falei para você, existem alguns projetos, existem alguns trabalhos com animais que as pessoas do projeto colocam músicas mais calmas, ou às vezes um pouco, né? Colocam alguns tipos de música para eles, porque faz parte do projeto, tá? Mas a gente não pode fazer qualquer barulho dentro do laboratório. A conversa tem que ser o mais baixa possível, né? Para que os animais eles não fiquem estressados. De todo um cuidado com os animais, como eu falei. Então, assim, quando estiver manipulando, fazendo manejo dos animais, você não pode fazer movimentos bruscos, né? Você precisa evitar a formação de aerosóis, né, para esses animais. Nunca realizar nenhum procedimento dentro da sala dos animais. Aí eu vou fazer qualquer coisa com eles. Eu vou pegar a caixinha deles e vou levar para outro local. E nesse outro local eu vou fazer os procedimentos que eu tenho que fazer. Você não vai fazer nada dentro da sala deles. Principalmente fazer a eutanásia dos animais, né? Por N motivos, né, gente? Eles não precisam ver e sentir cheiro que a gente não quer deixar eles estressados, não quer deixar eles apreensivos e nada disso. Então, assim, retirou a caixa e faz todo o procedimento para fora. Para o descarte de resíduos e carcaças, nós temos a CONAMA, né? Que ela dispõe o tratamento e disposição final de resíduos de serviços da saúde. Existe uma classificação, né, dos resíduos. Nós temos o grupo A, que é de resíduo biológico, né? Infectantes são aqueles que apresentam risco potencial devido à presença de agentes biológicos, e dentro do grupo A nós temos o subgrupo A2, que é o de animal contaminado. Nós temos carcaça ou qualquer parte de animal inoculado exposto a micro-organismos patogênicos ou portador de doenças infecto-contagiosas, bem como resíduos que tenham estado em contato com ele. No caso do biotério, ele se classifica dentro do subgrupo A2, dentro do subgrupo A2, no grupo A, tá? E aí os demais grupos nós vamos falar numa próxima aula, mas a gente vai falar hoje sobre os biotérios, tá? Aqui nós temos a maravalha, né, que é utilizada nas caixas dos animais. Aqui nós temos o pênfuro cortante, que é o Descapar, que é essa caixinha amarela, que provavelmente vocês já viram em algum lugar. Eu acho que a gente já conversou isso em sala de aula, que você colocar todos os pênfuro cortantes, perfura ou corta, você coloca aqui dentro. Aqui nós temos o lixo infectante, que ele precisa estar identificado como lixo infectante, e aqui nós temos o lixo comum. Nós precisamos acondicionar ele, fechando eles com lacre e identificando. E o que, que você vai colocar nessa identificação? Aqui nós temos o lixo comum e aqui nós temos o lixo infectante. O que, que você vai colocar nessa identificação? A gente vai ver agora, tá? Aqui eu tenho um freezer, né, para condicionamento interno. E aí eu vou colocar aqui nesse freezer somente carcaça. E aí eu posso separar, por exemplo, por espécie, né?
camundongo, ou coelho, ou rato, etc. Precisa ter acondicionado em sacos plásticos, não sei se vocês estão vendo aí, os sacos plásticos, e identificadas, tá? Né? E a gente vai ver também como é que faz essa identificação. Então, precisa estar separada por espécie, acondicionada em sacos plásticos, cada um, e identificados e depois colocados no freezer de acondicionamento interno. Como que é as fichas de identificação? Eu tenho de resíduos infectantes, tá? E eu tenho de resíduo comum também. Então, aqui, para carcaça de animais, que é essa daqui, tá? Que coloco no acondicionamento interno no freezer, eu vou colocar o gerador, né? Qual que é a unidade dele, quem é a pessoa responsável, qual foi a data de saída, qual que é a espécie do animal, a quantidade que tem de carcaça dentro, se ele está contaminado por algum produto, não ou sim, se ele está qual, químico, radioativo ou agente infeccioso. Tem que ter todas essas informações aqui, tá? E nos resíduos comum, né, você precisa colocar quem é o gerador, né, no caso, se é você, a unidade de origem, a data de saída e se é perfuro cortante. Se for sim, qual perfuro cortante que é? E é isso que é na caixa de amarelinha a descaparte, tá? A caixa amarelinha a descaparte, tá? No lixo infectante, vocês vão colocar o gerador, a unidade de origem e a data da saída. E aí é feita a coleta, né? O transporte ele é interno. Existe o armazenamento externo, né? Para carcaças em uma câmara fria e também outros resíduos em um abrigo, né? Depois tem o recolhimento pelo órgão competente. Eles são submetidos a tratamento de inativação microbiana, né? Essa desativação ela é eletrotérmica, né? Onde vai inativar todos os patógenos que estiverem ali nos resíduos, né? Depois é encaminhado para o aterro sanitário, né, licenciado, e no caso das carcaças de animais e também dos demais produtos que tiverem contaminados, né, na utilização dele, ele vai para a cremação. As espécies convencionais que a gente utiliza nos animais para modelos experimentais, nós temos os roedores, né, que são os camundongos, rato e hamster, por exemplo, os lagomorfos, que são os coelhos, os carnívoros, que é o furão, cães e gatos, os ungulados, que são porcos, mini-porcos, cavalos, carneiro, cabra, anfíbios, que são sapos e rãs, os primatas, macacos, né? E outros como tatu, aves, peixes, cobras, lagartos e insetos. Você pode trabalhar com todas essas espécies dentro de um biotério. E os animaizinhos lindinhos, maravilhosos. Então, aqui nós temos os fatores genéticos, controles de qualidade, todos os fatores, né, do ambiente, aqui os fatores físicos, né, de temperatura, umidade, iluminação, ruído, fatores microbiológicos, feromônio, população da caixa, patógenos, tem os fatores químicos, né, que é a forração, amônia, inseticidas, e fatores do ambiente, que é a gaiola, né, a ração, a água entra como fatores do ambiente. Então, assim, pessoas, a gente viu que a gente precisa tratar esses animais muito bem, como reis e rainhas, para o projeto ter um resultado, ter êxito no resultado, tá? Então, dentro de um biotério, como outros laboratórios, você precisa ter as boas práticas laboratoriais, você precisa ter os POPs, você precisa ter pessoas treinadas para a utilização. Para começar o trabalho lá, você precisa passar por um comitê de ética, onde ele vai analisar todo o seu projeto, tudo que você vai fazer, quais são os animais, quais são as quantidades, qual a quantidade de animais, como que você vai fazer a eutanásia desses animais, tudo precisa estar descrito lá para eles aprovarem. Depois de aprovar, você também tem que fazer com muita responsabilidade. Como já falei, pessoas que não são responsáveis, pessoas que têm dificuldade, que são muito impacientes, muito ansiosos, que fala muito alto, né? Muitas vezes grita e gosta muito de conversar, talvez o biotério não seja um ambiente adequado para você. Ou que você, se você conseguir
mudar isso, né? Porque tudo no laboratório tem que pensar no bem-estar do animal, tá? Principalmente no bem-estar do animal, a gente pensa no nosso bem-estar, no nosso projeto, né? No bem-estar do humano, mas dentro do biotério, o principal é o bem-estar do animal, tá? Vamos lá que a gente vai conversar um pouquinho lá no chat, falar sobre mais. Eu tenho certeza que vocês têm muitas coisas para comentar sobre esse assunto e a gente conversa um pouco mais lá, tá, gente? Vamos lá comigo.